da própria liderança que esboçou esse tema. O versículo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está aqui no monitor, não sei se é a mesma versão sua, eu gostaria que você repetisse comigo no 3, 2, 1. 3, 2, 1. E não... Muito bem. Podem sentar-se, por favor. Meus irmãos, quando nós lemos este versículo, ele é muito interessante, porque estas palavras, elas foram escritas pelo próprio punho do apóstolo Paulo. Em torno de 62, 63 depois de Cristo, o apóstolo Paulo está encarcerado numa prisão domiciliar em Roma. E ele, como de costume, recebe um relato sobre as igrejas. Principalmente a igreja da Ásia, ou igrejas da Ásia Menor. Nós sabemos que Efésios fora a primeira epístola que ele, de punho próprio, escrevera, encarregando Tíquico, seu auxiliar, em entregar as mãos do pastor de Éfeso. E quando nós temos a oportunidade de discorrer, de lermos o capítulo na íntegra, o capítulo 4, nós vamos observar as preocupações do apóstolo Paulo. E é muito interessante pensar que Éfeso era uma cidade muito importante na região da Ásia Menor. Era uma igreja estabelecida em um lugar muito importante, numa cidade portuária, pois essa cidade era a capital da Ásia Menor. Dizem alguns comentaristas que é bem possível que na época já existiam de 200 mil a 500 mil habitantes nessa região. E se isso fosse pouco, existia uma colônia de judeus que residiam em Éfeso. É interessante nós lembrarmos que antes do apóstolo Paulo escrever esta carta a esta comunidade em Éfeso, nós precisamos nos recordar que esta igreja, ela foi aberta, inaugurada, estabelecida pelo próprio apóstolo Paulo 10 anos antes dele enviar essa carta. A grande verdade é que ela não foi só estabelecida pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, mas a história vai dizer que na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo se estabelece naquela cidade, pastor, e fica durante quase 3 anos pastoreando esta igreja.
Então nós vamos nos dar conta de que esta igreja, ela tinha um pastor erudito, alguém que gozava de um conhecimento de alto nível. Quando eu faço menção disso, eu quero ressaltar que o comportamento, que a atitude, que a vida cristã, ela não tem muito a ver com a sua liderança. Por mais que nós queremos sobrecarregar uma liderança, porque uma igreja que teve o apóstolo Paulo como pastor ao longo de quase 3 anos, era para ser uma igreja extremamente saudável, uma igreja extremamente avivada, eloquente, cheia de Deus, uma igreja que beirasse a perfeição de uma vida cristã. Mas nós vamos ver que isto não é verdade. Que não importa quem é a liderança. Porque nós vamos perceber que a pessoa do ser humano, que a pessoa do homem e da mulher, composto da sua natureza pecaminosa, exige-se um trabalho muito árduo pastoral, sim. Mas a gente vai perceber que na individualidade há algumas exigências. Há um perfil, há uma característica que são exigidas no seu comportamento diário, na sua vida do dia a dia, na sua vida cristã prática, que vai ressaltar se essa pessoa é um cristão autêntico ou não. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Nós precisamos entender que na antiga aliança, o Espírito de Deus pousava, repousava, manifestava-se em apenas algumas pessoas. Pessoas que tinham um ministério entregue por Deus, que desenvolviam uma atividade, que exerciam uma liderança especial. Mas agora nós vamos perceber que na nova aliança, que no Novo Testamento, após a plenitude dos tempos, o Espírito de Deus passou a habitar individualmente na vida de cada ser humano. Nós somos detentores deste privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo morando em nós, o Espírito Santo agindo em nós, o Espírito Santo falando através de nós, o Espírito Santo agindo através das nossas vidas em nós, na individualidade. Agora, quando nós vamos para o capítulo 4, nós vamos observar algo extremamente preocupante. E nós sabemos que esta epístola, a epístola da soteriologia, que trata da doutrina da salvação, vai focar alguns pontos importantes a respeito da salvação. E o que nós aprendemos aqui, que o Espírito Santo habita na individualidade e vai também demonstrar para nós que o nosso comportamento é individual e que as nossas ações serão cobradas na sua individualidade. Agora é interessante que o apóstolo Paulo vai usar essas palavras que nos chocam, porque ele não está falando com um grupo de ateus, ele não está falando com um grupo de ímpios, ele não está falando com um grupo de pessoas que não querem saber das coisas de Deus.
ele está se dirigindo a uma igreja, ele está se dirigindo a crentes, cristãos, pessoas que passaram a conhecer o Espírito Santo. É interessante porque se você for no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega na sua terceira viagem na cidade de Éfeso, ele toma conhecimento da conversão de algumas pessoas, mas as pessoas não sabiam nada a respeito da pessoa bendita, gloriosa do Espírito Santo. Paulo prega uma mensagem poderosa, Paulo ministra sobre eles, Paulo ora sobre aqueles crentes de Éfeso, e eles recebem uma porção dobrada do Espírito Santo. Mas agora nós vamos ver esse relato, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, que foste selado para o dia da redenção. Aqui ele está usando uma linguagem bem interessante, que a gente precisa se atentar para isso. E nós vamos recorrer a uma palavra grega, que é a palavra antropomorfismo. Porque aqui ele vai dar qualidades e traços humanos à pessoa da divindade do Espírito Santo. Porque ele vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. É claro que ele está se valendo de uma linguagem para nós entendermos, e isto quer dizer antropoformismo, que são formas humanas atribuídas a Deus, tanto como características humanas, sejam físicas, sejam sentimentos, sejam emoções, ou sejam pensamentos. Mas ele vai relatar profeticamente que o Espírito Santo é passivo de se entristecer com a conduta e com o comportamento de um crente. É possível entristecer o Espírito Santo. É possível deixar o Espírito de Deus decepcionado. É possível deixar o Espírito Santo de Deus, diríamos uma linguagem humana, magoado. É possível, com as nossas ações, os nossos comportamentos, entristecermos o Espírito Santo. Então, com isso, nós vamos entender que o Espírito Santo, para nós pentecostais, entendemos muito bem essa linguagem, porque tem a ver com a doutrina da Trindade, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que mora em nós, mora em mim, mora em você. E é claro que nós atribuímos a ele algumas importantes características. O Espírito Santo é o nosso amigo. Pode todos te abandonarem. Você pode estar cercado por uma grande multidão e, humanamente falando, se sentir só, mas o Espírito Santo é o nosso amigo de todas as horas e em todos os tempos e em todos os lugares. Ele é o nosso paracleto, ele é o nosso advogado, é aquele que está ao nosso lado e caminha conosco 24 horas por dia. Dormimos, levantamos, caminhamos, desenvolvemos afazeres, as atribuições diárias, e ali está o Espírito Santo junto conosco. Nós vamos perceber que
todo o nosso comportamento, que todas as nossas ações, elas vão ser filtradas, se assim poderia dizer, pelo Espírito Santo. E quando de fato elas são filtradas, seja aquilo que o apóstolo Paulo vai esboçar aqui, sejam, e aqui você vai ver que o apóstolo Paulo, ele cria uma lista de pecados que entristecem o Espírito Santo. Nós precisamos ter a consciência de que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Que quando nós nos rebelamos contra Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Que quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Que quando nós não nos submetemos às nossas lideranças espirituais, nós entristecemos o Espírito Santo. Com atitudes, nós entristecemos o Espírito Santo. E Paulo vai esboçar uma lista de ações e de comportamentos, seja através das palavras, sejam através das emoções expressadas, ou sejam através das nossas relações interpessoais. Nós vamos perceber que ele vai retratar este quadro, dizendo que determinados comportamentos da igreja de Éfeso está entristecendo o coração de Deus. Se nós contextualizarmos nos dias que nós estamos vivendo, para nós que estamos na casa do Senhor, estamos na igreja, estamos no ministério, já há alguns anos, nós já percebemos que o cenário que nós estamos vivendo, que alguma coisa está acontecendo, e nós poderíamos com muita segurança dizer que o Espírito Santo anda e vive triste com muitos crentes por conta dos seus comportamentos. Porque uma coisa é você aborrecer a esposa, o esposo, os filhos aos pais, aborrecer a sua liderança, aborrecer o seu chefe, aborrecer alguém lá na fila do mercado, ou dentro de uma loja, ou a sua liderança na igreja, mas isto vai impactar na nossa comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos atentar para essas coisas, e o apóstolo Paulo vai dar uma lista de coisas. Ele vai falar pelo menos 5 tipos de pecados que entristecem o Espírito Santo. Deixe-me dizer uma coisa e ser bem sincero para vocês. Eu creio na importância de nós orarmos. Eu acredito na importância de nós fazermos campanha na igreja. Eu acredito na importância da gente jejuar com propósito. Eu acredito que é importante frequentar o culto profético na quinta-feira, sim. Mas eu vou dizer que se a nossa vida cristã não condiz com uma vida autêntica cristã, nós podemos bater a cabeça na parede, nós podemos pular que nem macaco, que não vai resolver nada. Porque nós precisamos nos preocupar em alegrar o Espírito Santo, contentar o Espírito Santo, satisfazer o Espírito Santo, gerar sentimentos nobres, gerar sentimentos de valor na pessoa bendita do Espírito Santo. Agora é claro que quando o apóstolo Paulo, ele começa a relatar os pecados da igreja de Éfeso,
ele começa a apontar que no meio da igreja há pecados de mentiras. Pessoas que mentem na maior cara de pau e não ficam nem vermelha. Mentem como que se estivesse falando a verdade. E existe um risco muito grande da gente começar a normalizar isso, aceitar isso, concordar com isso. A gente precisa entender que aqui na classificação dos pecados, e em primeiro lugar, ele vai tratar da mentira, é que crente não pode ter uma vida pautada na mentira. Porque esse não deve ser o comportamento de um homem, de uma mulher que se diz de Deus. Não tem a ver com o comportamento de alguém que quer morar no céu. Não tem a ver com o comportamento de alguém que está esperando o arrebatamento da igreja. Esses pecados não condizem com a vida cristã autêntica. E ele vai falar em segundo lugar sobre a ira. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre a prática do roubo. E dá a impressão que quando fala de roubo, a gente atribui a ação de uma polícia, de alguém que foi pego em flagrante, roubando, subtraindo alguma coisa de alguém. Mas nós precisamos entender que a questão do roubo, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Por exemplo, se você é um comerciante, e a sua balança não é justa, você está praticando roubo. Se você vende alguma coisa que você tem que medir, e você entrega um tamanho inferior ao comprado, está roubando também. Se você é um empresário e está subtraindo do seu empregado o salário justo, que é digno, que é aceitável, você está cometendo roubo. Se você não paga os teus impostos, seja o imposto de renda, e você vai ver que existem os cambalacheiros por aí, que na época de prestar declaração de imposto de renda, cria recibos falsos, notas falsas, e ainda tem gente que diz que é crente. Crente não sonega o imposto de César, porque Jesus disse: dai o que é de Deus e dai de César o que é de César. Porque são comportamentos que parece que eles vão esvaindo-se entre as nossas mãos e a gente não percebe, mas a gente precisa se dar conta que isso vai virando um abismo, e o Espírito Santo vai se entristecendo, isso vai gerando uma tristeza, isso vai gerando um sentimento ruim, isso vai amargurando o Espírito de Deus na vida do crente. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa comunicação. O que nós falamos, a forma que falamos. Ele vai usar o termo, palavra torpes. É muito interessante dizer que esta palavra no grego é a palavra sapros. Porque uma palavra torpe, uma palavra fora de colocação, uma palavra que não condiz com a linguagem de um cristão, ela é como
árvores e frutos podres. E o sentido aqui no grego vai dizer que é como se fosse o gosto, o cheiro de peixe podre. Você já notou que tem pessoas que você não aguenta a linguagem, você não aguenta as palavras, você não suporta mais as palavras, de tantas palavras torpes que saem na boca desta pessoa. Nós precisamos entender que um cristão não pode ter uma boca suja. A boca dele, a sua língua, existe para abençoar, para bendizer o nome do Senhor. Porque a nossa comunicação, ela precisa ser positiva, ela precisa ser boa, ela precisa ser edificante, necessária, transmissora de graça aos que ouvem. É interessante dizer que quando Paulo vai tratar o quinto tipo de pecado, ele vai falar sobre a amargura. Nós poderíamos dizer, gente, eu pensava que eu só entristecia o Espírito Santo se eu adulterasse, tivesse um relacionamento clandestino. Eu pensava que eu entristeceria o Espírito Santo só que se eu cometesse um pecado gravíssimo, digno de afastamento, de disciplina ou de isolamento de alguma atividade na igreja. Nós precisamos entender que mais do que isso ser aplicado na igreja, é nós sermos reprovados pelo Espírito Santo. E a gente sabe, na nossa vida cristã prática, que a gente começa a se dar conta quando o Espírito Santo está se entristecendo com nossas ações e com nossos comportamentos. Nós começamos a perceber que nós estamos vazios, secos, não sente mais graça, não sente mais a presença de Deus, está insensível. Paulo usa a palavra corações duros. Ele está dizendo, olha, é como um mármore, é como uma pedra, pessoas que têm um coração tão duro, que estão insensíveis à ação do Espírito Santo. Mas ele vai falar de emoções e de sentimentos humanos, que promovem tristezas no Espírito Santo. E nós precisamos aqui abrir um parênteses para a gente pensar o seguinte: porque se ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo para o qual fosse selado para o dia da redenção, e nós sabemos que o selo, na linguagem teológica, está falando da garantia e de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós vamos perceber que quando ele nos arremete à salvação, à eternidade, significa que à medida que nós começamos a entristecer o Espírito Santo, ele começa a afastar-se, e dali a pouco a pessoa já não tem mais o selo, o penhor, a garantia de ser um salvo na pessoa de Jesus. Ou seja, começa a correr o risco de perder a sua salvação. E isso é muito preocupante. Aqui, quando Paulo vai tratar sobre as emoções, ele vai usar o termo, a palavra amargura. Que amargura não é que a pessoa está num estado de amargura simplesmente por um problema que a pessoa está vivendo. Aqui o termo grego é a palavra prikria, refere-se a um espírito azedo.
uma pessoa mal-humorada, uma pessoa azeda. E eu sei que o culto de terça-feira o pastor já deu umas pinceladas. Pessoas que você não tem o prazer de conviver com ela. Pessoas que você não sente mais prazer de se relacionar. São pessoas que no rol de amizade, que no rol e no ambiente de unidade se tornam indesejáveis. Porque elas não se veem por si próprias. Não se dão conta, não caem em si, que são pessoas amargurosas, pessoas azedas. Oh, meu irmão, como que você quer? Como que nós queremos que o Espírito Santo se alegre com uma pessoa que tenha um espírito de amargura tão profundo? Paulo vai usar a palavra cólera para descrever esse sentimento também. Ele vai dar a ideia da palavra grega timos, que é a palavra cólera, que vai trazer a ideia de uma fúria apaixonada. Porque tem pessoas que são dominadas por esse sentimento, por essa emoção, que se transformam em casa, se transformam com a esposa, se transforma com o esposo, se transforma com os filhos, se transforma no estabelecimento comercial, se transforma no trânsito, a ponto de cometer loucuras. O crente que almeja o céu, ele não pode ser assim. O crente que almeja o céu, ele tem que fazer de tudo para manter comunhão com o Espírito Santo, para alegrar o Espírito Santo, para ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo, porque vai refletir na eternidade. Ele vai usar um outro termo, ira. É a palavra hoje no grego, que tem a ver com uma pessoa hostil, hostilizante, uma pessoa sombria. É uma pessoa que tem uma ira sutil e profunda, que você não sabe, não compreende, não entende a origem da pessoa ter tanta raiva, ter tanto ódio, ter tanta ira. Por que a pessoa tem que se comportar desse jeito? Nós precisamos entender que nós somos crentes na pessoa de Jesus. O Espírito mora em nós e nós precisamos agir diferentemente. Paulo vai usar uma outra palavra. Ele vai usar a palavra gritaria. É interessante, porque você poderia dizer isso aqui, como o pastor já situou, quando o pastor Edson me adiantou terça-feira passada, quinta passada, falando já algumas coisas sobre o texto. Parece ser um culto de doutrina. Aqui ele vai usar a palavra gritaria, é a palavra grauge no grego, que descreve pessoas que erguem a voz numa alteração, começam a gritar, a berrar umas contra as outras. Esse tipo de comportamentos aqui, essa lista que o apóstolo Paulo deu, ele está falando que esse tipo de comportamento entristece o Espírito Santo, ao qual nós somos selados para o dia da redenção. Eu preciso te aconselhar essa noite, que se alguns tipos de comportamento como esse fazem parte da sua rotina, em nome de Jesus de Nazaré, peça ao Espírito Santo, mude-me, transforme-me, liberte-me, para que eu seja um crente de verdade. E ele vai usar a palavra blasfêmia.
É interessante dizer que essa palavra blasfêmia, ela não está relacionada a você blasfemar contra Deus, contra o nome de Deus e nem contra a Trindade. Esse termo que o apóstolo Paulo vai usar aqui, é pessoas que gostam de falar mal um dos outros. É a pessoa que na sua frente te abraça, te beija, mas por trás fala mal de você. É isso que Paulo está ressaltando aqui. O pecado da blasfêmia. E essa é a palavra grega, tem a ver com a palavra kakia, que tem a ver com uma pessoa maliciosa. É uma pessoa que difama o outro, que destrói o outro, destrói a reputação do outro, fala mal do outro. Meu irmão, isso não é uma atitude que condiz com um salvo. De repente você poderia dizer, até existem razões. A pessoa te agrediu, a pessoa te maltratou, a pessoa te violentou, a pessoa gerou perdas na sua vida, você tem revolta, você tem sentimentos de vingança, você quer prejudicar a pessoa, você quer que a pessoa se dê mal, você quer destruir a pessoa, mas esse não é o sentimento verdadeiro de um crente. Nós devemos lançar do nosso meio a mentira, lançar a ira, lançar o roubo, lançar a torpeza, lançar a amargura, lançar a cólera, lançar a ira, lançar as gritarias, lançar as blasfêmias. Você imagine a igreja de Éfeso. Se você fosse membro dessa igreja, que tem esses pecados aqui acentuados, você congregaria nessa igreja? Você seria membro dessa igreja? Você seria obreiro dessa igreja? Você ia querer ser pastor dessa igreja? É assustador. Mas Paulo, quando ele termina de apresentar os pecados no meio desta igreja, ele vai dizer que isso não condiz com uma vida cristã. Mas uma vida cristã que tenta agradar o Espírito Santo, que tenta alegrar o Espírito Santo, que tenta criar um ambiente de convivência, um ambiente satisfatório. Ele vai dizer nos últimos versículos que essas atitudes e esses pecados devem ser substituídos pela benignidade, pela compaixão e pelo perdão. Porque a gente vai perceber que estas coisas têm a ver com a vida cristã. É ter empatia, se colocar no lugar do outro. É ter compaixão, é estender as mãos para fazer alguma coisa pelo outro. É amar incondicionalmente, indistintamente, amar o outro. É suportar o outro. E é perdoar. Perdoar. Olha, seguramente, o crente que não perdoa, a sua salvação, biblicamente, está em risco. Porque se ele não está apto para perdoar, para liberar perdão, que é um mandamento, não é um sentimento e não é uma emoção, ele não está apto para entrar no céu. Porque o maior exemplo de Cristo na cruz do Calvário foi morrer em nosso lugar, nós não sendo merecedores,
E o maior gesto da cruz foi que ele morreu de braços abertos para dizer: eu quero abraçar vocês. Eu quero convidá-los a estarem em pé. Eu sei que essa palavra, ela não soa muito bem nos nossos ouvidos, pelo menos para alguns, porque ela não tem um teor profético no sentido de prosperidade, de chave, de carro, de casa, de saúde, não soa. Mas a grande verdade é que quando a gente, pastor, é curado por dentro, quando a gente é restaurado por dentro, quando a gente é transformado por dentro, as coisas boas começam a acontecer no exterior. Quem sabe você está tão preocupado com o exterior, com aquilo que é visível, e o Espírito Santo aqui essa noite está dizendo: eu quero mudar primeiro é por dentro, eu quero transformar é por dentro, a prosperidade tem que acontecer dentro. Eu quero que você incline a sua cabeça, porque nós vamos orar. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus essa noite venha dar um chacoalhão na nossa vida. Que o Espírito Santo durante a noite, durante a madrugada, dê um chacoalhão em alguém. Porque Ele não tem prazer na nossa perdição. Ele não tem prazer de vivermos em desunião com Deus, com o Espírito, não. Senhor, as palavras expressas pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, elas são chocantes, duras, verdadeiras, mas nós precisamos entender o que é ser crente, o que é ser cristão, no nosso modo de falar, no nosso modo de interagir com o outro, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, na nossa unidade como igreja. Se porventura, Senhor, tem alguém aqui que o seu coração está tomado por sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de raiva, de ira, toca agora, Senhor. Arranca esse mal pela raiz. Limpa, Senhor, essa casa. Limpa esse templo do Espírito Santo. Eu invoco o poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu invoco o poder do nome de Jesus de Nazaré aqui esta noite. Eu invoco a ação do Teu Espírito aqui esta noite, que convence do juízo, da justiça e da verdade. Senhor, transforma quem precisa ser transformado. Liberta quem precisa ser liberto. Muda, Senhor, a história. Muda o interior. Pai, faz uma grande obra em nossas vidas, porque nós queremos que o selo permaneça em nós. O selo de propriedade, de garantia, permaneça em nós. Porque quando a trombeta de Deus soar, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Não permita, Senhor, que os embaraços da vida, que os pecados nos impeçam da vida eterna. Mas o Espírito Santo trabalha na vida desse homem, trabalha na vida desta mulher, desse jovem, desse adolescente, e lava, e lava, e lava, e lava, e dá um banho, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, porque ela liberta, ela salva, ela transforma, ela muda a vida do ser humano. E é isso que nós pedimos, que continues fazendo em mim, que continues fazendo em nós, porque nós queremos
morar no céu. Nós queremos morar no céu. Nós queremos morar no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.